Olá, meus irmãos, que bom! Estamos juntinhos aqui de novo, né? Que bom! Boa noite para vocês. Muita paz nos nossos corações. Que em nome de Jesus possamos trabalhar com muita vontade de levar adiante a palavra de Jesus, aproveitando os ensinamentos de Emmanuel, Chico Xavier, que tão amorosamente traduz para nós na sua psicografia maravilhosa. Obrigada, meus irmãos. Vamos pegar o nosso Fonte Viva. Hoje nós vamos estudar o Fonte Viva. A questão 72. 72. O Fonte Viva. Deixa eu ver se aqui a gente mostra. Também fica ao contrário. Não acerto isso. Mas vocês estão bem, né? Então a gente pode prosseguir. Vamos pedir a Jesus que ampare o nosso trabalho, que nos inspire, trazendo as palavras corretas, os ensinamentos corretos, que Jesus nos ajude a levar a palavra certa. O título da questão da lição número 72 é Incompreensão. É do livro A Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel. Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios 9, 22. Vou tirar o telefone daqui, para a gente não ser incomodado, né? Esqueci de tirar, desculpe. Então, repetindo. Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios 9, 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Se no teu coração você já sente que você é chamado à claridade, se isso já te diz no íntimo, buscar a claridade, buscar a luz, portanto, nos menores recantos do caminho você vai poder ser útil. Você sempre poderá combater as sombras. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Descer para ajudar. Como isso se dá? Se dá porque todos nós estamos em níveis diferentes de elevação espiritual. Assim como um aluno, na escola não estão todos os alunos na mesma classe. Não saem de lá todos no mesmo tempo. Cada um faz seu estudo num ano determinado, uns no primeiro ano, outros no segundo, outros no terceiro, e assim por diante. E quando termina o curso, terminam os primeiros, que são os mais antigos, e os mais recentes,
vão terminar ao final. É assim que acontece na escola. Parecido com isso é a nossa evolução espiritual. Então, se nós evoluímos, devemos chegar a um ponto, especialmente os irmãos que estão na espiritualidade. Muitos deles, já iluminados, voltam para alcançar e ajudar, pela lei do auxílio, ajudar antes da ação. Ele desce para ajudar. É a arte divina, diz Emmanuel, de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Estão no mais alto e descem para ajudar os que ainda estão na luta embaixo, no sofrimento maior. Não é? A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Pois é, porque a luz intensa produz a cegueira. Então, os nossos irmãos mais evoluídos, eles quando vêm em nosso auxílio, eles apagam um pouco a sua luz de tal forma que isso não nos cause prejuízo, ou seja, não nos traga a cegueira, como aconteceu, por exemplo, quando Paulo de Tarso encontrou na estrada de Damasco com Jesus. Ele ficou cego, porque a luz de Jesus era muito intensa. E ele, totalmente sem compreensão nenhuma da palavra de Jesus, teve um choque e ficou cego. Então, nós não podemos permitir, nós temos que entender a incompreensão do nosso semelhante. Ele ainda não compreende. Ele ainda, nós temos que dizer ainda. Ele não é uma pessoa ignorante, totalmente ignorante, no sentido de que ignorará para sempre. O ignorante ele pode ignorar de momento. A ignorância ela é passageira. Ela não permanece e a pessoa fica ignorante para o resto da encarnação. Não, muito menos da eternidade. Então, nós estamos aqui para aprender. E a ignorância, por certo, dará lugar ao aprendizado. E isso muitos recebem essa luz mediana, que eles estão ainda precisando da luz mediana. Então, voltando a Emmanuel, se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Muitos ainda estão ignorantes e muitos ainda estão produzindo a maldade. Precisamos não humilhá-los. Fazer o bem, sempre fazer o bem, mas nós não podemos admitir que ao fazer o bem estamos humilhando o nosso irmão. Nós temos meios e modos de fazer o bem para que ele não se sinta humilhado. Da mesma maneira que ao ajudar, nós temos que saber ajudar para não humilhar o nosso semelhante. Sempre precisamos ter muito cuidado no trato com o outro. O outro é aquele que sempre nos faz crescer. Sem o outro, nós jamais cresceríamos. Nós precisamos do outro para crescer. Portanto, vamos ter cuidado com o outro. Se ele ainda faz maldade, é porque ele ainda se encontra num redemoinho de escuridão, total escuridão. Então, ele precisa exatamente de compreensão e não de incompreensão. Então, não vamos humilhar quem ainda está na ignorância e na maldade. Vamos orar por eles. Se nós não pudermos fazer nada diretamente, vamos fazer indiretamente. Vamos orar pelos que estão na ignorância e na maldade. Prosseguindo com Emmanuel. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Graduar as manifestações
Era o que nós estávamos comentando exatamente. Vamos ser cuidadosos ao cuidar do nosso irmão, para que o nosso socorro, em qualquer circunstância, não se faça destrutivo, não humilhe o nosso irmão, e ele se sinta muito, muito abalado em relação ao nosso ajuda, a nossa ajuda. Precisamos ajudar sem magoar, servir sem maltratar, compreendendo sempre. E prossegue, Emanuel. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não é? Então, nós temos que dar o socorro sem que se faça esse socorro destrutivo para o nosso irmão. Porque da mesma maneira que Emanuel nos chama a atenção, que nós não podemos dar demais, tem que ter uma medida. Gradua as manifestações de ti mesmo. Nós também não podemos dar demais, porque nós não podemos deixar o nosso irmão sem aprender a pescar, só assistindo à pescaria. Não. Só comendo peixe também não. Nós temos que deixar que o nosso irmão tenha a oportunidade também da lição na prática, não só na teoria. A prática é muito importante no aprendizado. Portanto, é como diz Emanuel, se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago, sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Tudo tem que ser sua medida, tudo tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental na lei, em toda a vida, em toda a existência, em toda a natureza. E nós estamos inseridos na natureza de Deus. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Temos que nos colocar numa posição tal como o professor se coloca em relação ao aluno, como amigo. Ele é aquele que está ensinando. Como Emanuel chama o professor, que eu agora não estou lembrando, mas ele tem uma expressão interessante de chamar. Então, o professor, ele tem que ser companheiro, ele tem que compreender o aluno, para que ele possa chegar até o irmão, levando o ensinamento com prazer, com alegria, com bom ânimo. Não pode ser uma coisa imposta, porque o aprendizado assim não se faz. Temos que ter compreensão com os nossos semelhantes, sabendo as dificuldades de cada um, para que nós possamos suprir essas necessidades com amor, porque a lei de Deus, a lei de Jesus nos ensinou com amor, contava parábolas para nós. Como é que ele ensinava? Jesus é o nosso exemplo. Como Jesus ensinava? Era com vara? Não, ele ensinava com amor. Era com amor, contando parábolas, contando histórias para nós. E nessas histórias, com essas histórias, nós íamos aprendendo. Quantos de nós estávamos lá na época de Jesus? E eu até peço tanto que tenha estado naquela época lá. Meu Deus do céu, seria a glória da minha existência eterna. Mas eu acho que eu não tenho perfil de quem esteve ao lado de Jesus um dia. Mas muitos de nós estávamos lá. Não só nas horas boas, como também na hora de decidir
Cristo ou Barrabás, Jesus ou Barrabás. É difícil dizer eu estive lá, é difícil. Mas nós sempre temos que lembrar que Jesus é o nosso exemplo. E como ele ensinava com amor, também nós vamos nos esforçar para ensinar com amor. Repetindo Emmanuel, não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, como nós falamos antes. Não saem todos da escola ao mesmo tempo, e sim alguns poucos cada ano. Toda a mordomia, era isso que eu queria falar, quer dizer, todo o ensinamento, todo o professorado, toda a mordomia, todo aquele que ensina reclama a noção de responsabilidade. O professor tem a ter essa noção, mas exige também o senso das proporções. Não podemos dar de mais, nem dar de menos, porque se eu for ensinar álgebra para a criança do primeiro ano, ele não vai entender. Possivelmente não, a não ser que seja um espírito bem elevado e que já tenha tido esse ensinamento em outros tempos com firmeza, né? Tenha ficado fixado no seu espírito. Portanto, conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas exige também o senso das proporções. Mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Ou seja, o professor ele tem que amparar, o aluno tem que se sentir acolhido, esperar, porque Jesus nos ensinou que o grão não frutifica antes do tempo. Temos que esperar, o terreno está pronto, colocar o grão e esperar o grão brotar. E depois repetir a lição, se necessário. Normalmente é necessário. Portanto, temos que saber amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. Exatamente aquele que desce, que vem até nós para nos ajudar e não se contamina, porque ele já ultrapassou esses limites e vem até nós com todo o amor para nos ajudar no reajustamento e no despertamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. É matéria densa, lodo, se coloca no poço, o poço vai ficar lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Continua um raio de luz, límpido e transparente. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Se Jesus não tivesse apagado a sua luz intensa para que nós pudéssemos estudar com ele. Aprendamos com ele, Jesus, a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. Não vamos descer e ficar lá embaixo, não. Nós vamos descer, ajudar e voltar para o nosso caminho, prosseguindo sempre. E nesse sentido, diz Emmanuel, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios,
chegar, erguer a alguns. Que maravilha. Obrigada, Jesus. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Chico Xavier. Obrigada, Paulo de Tarso. Obrigada, nossos amigos espirituais. Obrigada pelo dia de hoje, pelo nosso estudo. Vamos compreender os nossos irmãos, compreender as suas dificuldades, porque nós também temos e já tivemos muito mais. E nós temos dificuldades e precisamos de alguém que tenha compreensão conosco. Vamos medir os nossos irmãos com a medida que nós gostamos de ser medidos. Vamos ter indulgência, para com indulgência também sermos tratados. Assim seja, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada, Senhor. Até a próxima semana, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, meu Pai.